Evangelho de João, capítulo 4. Glória a Deus. Quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, diga eu vou também. Evangelho de João, capítulo 4, verso 44. Amém, igreja? Vamos fazer a leitura do texto? Vai dizer bem assim: segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água vazia vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que desceste e curaste o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não vide sinais e milagres, não credes? E disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. E disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse, e partiu, e descendo ele, logo saíram ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu... Olha, se você não pegar, não está Deus. Não volta não. O que está acontecendo? Eu estou dando para Deus, dando para vocês. Olha, a casa dele precisa muito. Amém? Precisa. Vou continuar o texto. Precisa. E descendo ele logo saiu ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a quem ora se achava melhor, e disse-lhe: ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquele mesmo momento em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele a todos e toda a sua casa. Jesus novamente foi este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galileia. Amém? Glória a Deus. Dá mais um pouco para aí. Meus irmãos, tem como me ligar esse filme para o Meus irmãos, nós vamos agora nesse momento destrinchar um texto da onde Jesus, mais uma vez, Jesus ele é mestre para fazer milagre. Jesus ele nunca mudou. A gente que mudemos, a gente que paremos de acreditar, a gente que paremos de crer, a gente que paremos de buscar e invocar esses milagres. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite. Se ainda tiver, quem invoque o nome do Senhor, Ele está com seus ouvidos atentos. Ele está com a sua mão estendida para aqueles que invocam o seu santo nome. E aqui encontramos em Caná da Galileia, ali em Cafarnaum, Jesus a segunda vez voltando. E eu já quero destrinchar a respeito que na onde Jesus opera um milagre uma vez, ele pode retornar e continuar fazendo milagre. O que eu quero dizer com isso? Se ele já fez um milagre na tua casa um dia, se ele já fez um milagre na tua vida um dia, ele não mudou, ele pode retornar
milagre na tua casa, mais um milagre na tua família, mais um milagre na tua história, porque Ele não mudou. Aleluia! Glória a Deus. E quando tudo está desacreditado, Ele resolve voltar para o mesmo lugar da onde tudo iniciou. Foi o primeiro milagre de Jesus. Primeiro milagre de Jesus. Existem os questionadores. Tinha necessidade de um milagre besta como esse? Transformar água em vinho? Qual a necessidade? Para que isso? Tantas coisas, tanto cego para Jesus curar, tanto leproso, mulher do fluxo para ser curada, enfermos, endemoniados para ser curado, mulher incubada para ser curada. E Jesus escolheu o primeiro milagre, transformar água em vinho. Tem questionadores que gostam de se questionar, mas eu quero dizer, você precisa saber o porquê e para que Jesus fez aquilo. Ele estava exatamente na onde, em um casamento. E a cultura ensina que se aquela festa acabasse o vinho antes do tempo, o casamento estava acabado. A festa ia se acabar e o noivado, o casamento também não ia dar continuidade. Eu quero dizer algo para você. E Jesus, Ele constituiu famílias. Ele não veio para destruir. E se for para Ele fazer mínimos detalhes, mínimos milagres, para Ele ver tua família bem, Ele vai fazer. Se for para transformar água em vinho, Ele vai fazer. Se for para abrir visão de cego, Ele vai abrir. Se for para curar cego, de nascença, Ele vai curar. Se for para levantar paralítico, Ele vai levantar. E se for simplesmente um milagre com a palavra liberada, Ele vai liberar. Glória a Deus, glória a Deus. Nós não escolhemos o milagre que Jesus vai fazer. Porque em primeiro lugar, Jesus não veio para fazer milagres. Jesus, Ele veio com um propósito. Foi salvar. O propósito de Jesus foi salvar, não foi curar ninguém. Mas por consequência, Ele encontrou no meio do caminho feridos. Ele encontrou no meio do caminho cansados, oprimidos e sobrecarregados. Ele encontrou no meio do caminho um cego de nascença que os seus discípulos olharam e disseram: Mestre, que pecou? Esse ou os seus familiares? Ele disse: nem ele nem os familiares, mas o que ele dá é para a glória do Senhor. Eu não sei o que você está, mas Jesus te trouxe aqui nesta noite e Ele está dizendo: eu quero te curar. Para quê? Para que o meu nome venha a ser glorificado, para que o meu nome venha a ser exaltado, porque dele é a honra, dele é a glória e dele é a majestade, igreja. No meio do caminho Ele encontra um paralítico há 38 anos, querendo o quê? Que alguém colocasse ele no tanque. E ninguém colocava, não dava tempo. Aí Jesus disse: pega a tua cama e anda. Mas por consequência, Ele traz a salvação. Ele cura o seu emocional. Ele cura o teu coração. Ele cura a tua alma. E por fim, Ele te dá a vida eterna. Porque, irmão, olha para mim aqui. Seja sincero comigo. O que adianta ir para o céu com o coração amargurado? Todo ferido. Jesus, Ele veio para curar esses mínimos detalhes de tua vida. Mas o foco principal dele é te salvar. O foco principal dele é te dar a eternidade. O foco principal de Jesus é te ver bem, mas na onde Ele estiver, Ele disse que vai vir buscar a sua igreja para que eu e você estejam também. Jesus vai passando e tem um cego chamado Bartimeu. Imagina Jesus passando e Bartimeu está ali, machucado, ferido.
oprimido. Porque alguém, quando ele ainda era uma criança, tirou a sua visão. Timeu era o seu pai. Esse menino era para ter uma vida normal, mas por causa dos erros do seu pai, ele agora é um cego que está mendigando o pão. Mas eu quero dizer para você, mas Jesus resolveu entrar em Jericó, abrindo a visão de Bartimeu. Mas também ele resolveu sair de Jericó, salvando a casa de Zaqueu, igreja. Então o foco de Jesus é salvar. O foco de Jesus é nos curar, mas o maior alvo é a salvação. Vamos lá. E por a segunda vez, nesse momento o Senhor ouve e eu falo. A segunda vez ele está na Galileia. Qual é o foco dele, igreja? E o homem chega até ele. Nós estamos falando de um homem. Nós estamos falando de um homem que tinha posição. Nós estamos falando de um homem que aos olhos jamais ele ia se prostrar diante do mestre. Mas eu quero te dizer uma coisa. Jairo precisou se prostrar. A mulher do fluxo de sangue também se prostrou. Outros se postraram, outros subiram em figueira, outros tiveram que gritar. Eu não sei a situação que você chegou aqui nessa noite. Se você vai gritar como o Bartimeu gritou, se você vai dizer que só as migalhas que caem é suficiente, ou se você vai dizer não tem ninguém que me coloque no tanque, ou se você vai dizer que vai subir numa figueira para ver Jesus. Mas uma coisa eu quero te dizer: não fica sem meu mestre, não fica sem falar com o mestre, porque o mestre, o rei da glória, ele tem algo para você nessa noite. E ele tem algo que o mundo lá fora não pode dar. Ele tem algo que pastor também não pode dar. Mas o pastor dos pastores, o rei dos reis, o soberano, o rei da glória, ele pode fazer além daquilo que pedimos, que pensamos, que imaginamos. Jesus pode fazer. E é interessante, e ouvindo este, que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele. Isso é lindo, irmão. Ele ouviu falar que Jesus estava vindo. Isso é maravilhoso saber que tem alguém falando de Jesus. Tem um missionário aqui que ninguém fala o nome dele, Tiago. Mas alguém falou que Jesus estava vindo. E eu continuo dizendo que ele está vindo mesmo. Ele veio a primeira vez, a segunda vez, ele veio para buscar a sua noiva. Ele veio para buscar a noiva adorada. Então eu quero dizer para você, missionário, missionária, que você não se levantar ao ministério mesmo. Continua falando de Jesus, porque tem um centurião desesperado do outro lado. Aleluia, tem alguém afadigado do outro lado. E quando você falar de Jesus, aleluia, Jesus tem uma palavra para essa alma cansada. Jesus tem uma palavra para essa alma fatigada, igreja. Aleluia. Falaram. Mas é interessante é que ele não ficou em casa esperando. Porque tem aquele grupozinho que diz assim: eu vou esperar o meu milagre em casa. Eu estou orando. Não vou não. Não adianta. Para que ir para a igreja? Eu estou orando a Deus aqui. Irmão, igreja, olha para mim aqui que eu vou falar em algo com som de rasgar. É local de comunhão. Do partir do pão. Dos irmãos estar juntos. Porque hoje nós não temos tempo de estar juntos mais. Ou eu estou errado? E primeiro a gente até se encontrava na fila da lotérica. Mas hoje quando é no Pix, aí não tem como se encontrar. De primeiro a gente se encontrava na fila do banco, porque ficava na fila lá horas para abrir uma conta. Mas hoje não coisa, porque tudo está na rede social. Tudo você, quero fazer uma conta, vai lá no aplicativo, já faz uma conta. Então não tem tempo de conversar com as pessoas. E o local que tem é esse lugar de ajudar.
juntamente. Na onde tem um ou dois ou três falando no nome de Jesus, ali ele está presente. Ó missionário, quando tem um só, ele também está presente. Quando tem dois, ele está presente. Quando tem três, ele está presente. E quando tem 4, 5, 6, 7, ele se alegra e continua presente na igreja do Senhor. Oh, aleluia! Então, irmão, ele vai até Jesus. E é interessante que ele, olha o que ele está dizendo, foi ter com Jesus e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Ele foi lá bater o papo com Jesus. Talvez esse homem nunca tinha visto Jesus, mas ele ouviu falar. Talvez você nunca teve um contato direto com Jesus. Talvez você nunca teve uma intimidade com Jesus, mas se você chegou até aqui nessa noite é porque você ouviu falar de Jesus. E hoje Ele quer que você converse com Ele. Hoje Ele quer que você declare para Ele. Missionário, o que é que vai acontecer? Aqui Ele disse somente uma palavra: vai, porque o que você deixou em casa a morrer, não vai morrer. O que você deixou em casa a se perder, não vai se perder. O que você deixou em casa pensando que não ia ter jeito mais, Jesus está dizendo: creia somente, porque vai viver. Olha para mim. Ele não roubou para Pedro, ele não roubou para Tomé, ele não roubou para Judas, nem para Tiago, nem para o segundo Tiago, nem para o segundo Judas, nem para Bartolomeu, nem para Levi. Não, ele não roubou para nenhum dos discípulos. Ele também não roubou para a multidão. Ele não roubou para os incrédulos que estavam lá. Ele foi no lugar certo. Ele se prostrou para a pessoa certa. Ele falou para a pessoa certa. Missionário, o que é que você quer dizer com isso? Para de procurar pessoas que não vai te ajudar. Procura as pessoas certas. Aleluia! Fala com o Rei da Glória. Porque a Bíblia vai dizer em Mateus 6,6: deixa a porta do teu quarto. Ora o teu pai, que o teu pai que te vê no secreto, publicamente ele vai te honrar na igreja. Oh, aleluia! Então Jesus lhe disse: se não veres sinal e milagre, sinais e milagres não creres. Olha o que ele começa a aplicar. Se você não vê um sinal e um milagre, por que? Qual foi o foco do homem? Que Jesus fosse até lá. Mas Jesus disse: você quer ver o sinal? Eu não vou precisar ir lá. Eu vou liberar a palavra daqui. Se você crer, vai acontecer. Se você não crer, não vai acontecer. Então seja, o milagre para acontecer na tua casa nessa noite depende de quem? De você. O milagre que ficou em casa esperando acontecer não depende de mim, depende de você. Se você crer, verá a glória do Senhor. Se você crer, aquilo que estava aprisionado, aquilo que estava oprimido, aquilo que estava machucado, Jesus está dizendo: você não precisa de sinais aqui na igreja, mas creia na minha palavra, que ainda nessa semana, hoje está finalizando a semana, na verdade está iniciando, amanhã começa a segunda. Eu não sei o que você trouxe para Deus, eu não sei o que você apresentou para Ele aqui, mas eu quero te dizer, essa noite Ele libera uma palavra. Aquilo que estava travado vai destravar, aquilo que estava machucando vai parar de machucar, aquilo que estava oprimido vai parar de machucar, aquilo que estava enfermo vai ser curado, igreja. E aquilo que estava a morrer vai ter vida. Somente creia. Somente creia. Continuar lendo o texto. Verso 5. 5 é 5.
E disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Ele fez o que, igreja? Ele ouviu a palavra, ele creu e ele não ficou lá dizendo: não, fala mais, revela mais, o que vai acontecer? Ele partiu. Uma palavra de Deus, ela é suficiente para acontecer, porque o que Jesus fala, o que ele fala e o que ele promete é a mesma coisa de realidade. Se ele está liberando uma palavra que vai acontecer na tua casa, se ele está liberando uma palavra que vai acontecer na tua história, se ele liberou uma palavra que vai curar teu marido, vai curar teu filho, vai curar tua esposa, se ele liberou uma palavra que vai curar o teu vizinho, se ele liberou uma palavra que vai te curar, creia que ele vai curar, igreja. Mas nós temos um problema. Quando eu digo nós colocando um coletivo. Porque quando eu prego essa mensagem, eu não prego só para vocês. Ela precisa me afrontar. Ela precisa me lapidar. Ela precisa me corrigir. Para eu me corrigir, para eu poder ministrar ela para vocês. E eu quero dizer para vocês: tem hora que nós somos incrédulos. Misericórdia. Se não fosse a misericórdia que se renova de manhã, não tinha milagre mais para a gente. Nós duvidamos por tão pouco. Nós queremos ver tudo em nossas mãos. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Você não tem orado? Você não tem crido? O apóstolo Paulo, ele diz: eu sei em quem eu tenho crido. E se você crê nesse Deus, ele é o mesmo que abriu o mar vermelho, ele é o mesmo que abriu o Jordão, ele é o mesmo que das águas amargas se transformou em água doce, ele é o mesmo que levantou coluna de fogo, ele é o mesmo que levantou nuvem, ele é o mesmo que mandou maná, ele é o mesmo que mandou carne para o povo no Egito. Ele cuida dos mínimos detalhes. Irmão, e olha para mim aqui. Se teve povo mais incrédulo do que aquele povo do Egito, não tem condição. Que era Jesus, Deus fazendo um milagre, assim que fazia, ele se alegrava. Passava pouco tempo, ele já estava reclamando. Mas deixa eu te perguntar: a incredulidade deles impediu de Jesus fazer milagre? Agora deixa eu te dizer: não impediu dele fazer milagre, mas impediu deles entrar na terra prometida. Então muitas vezes Deus, por a infinita misericórdia, ele vai continuar te abençoando, porque ele sabe que você tem que sobreviver, ele sabe que você tem que viver, porque a misericórdia dele se renova a toda manhã. Mas eu quero que você guarde uma frase: não ache e não pense que está dentro da porta e no final você esteja do lado de fora, só perto dela. É preciso que você esteja com os dois pés dentro. Não fica dividido, porque Judas estava tão perto de entrar na porta. Ele achava, por ter caminhado tanto tempo com Jesus, que estava dentro da porta, mas ele estava do lado de fora. Ele beijou a porta, ele chegou tão perto, mas ele não pôde entrar nela. Então tenha cuidado, não deixe esse sistema de incredulidade e cada vez mais tirando você do foco principal, que é a palavra, do foco principal. Irmão, mas Deus, ele é um Deus de cura. Primeiro ele precisa trabalhar em você, para depois trabalhar através de você. E quando não tiver possibilidade de você fazer, ele faz por você. Porque tem momento que de fato eu e você olha para as circunstâncias que estão ao nosso derredor e nós não conseguimos. Mas isso é bom, porque a gente vamos orar para quem consegue. Esse nobre, ele está olhando a situação e ele está dizendo: eu tenho dinheiro, eu tenho fama, eu estou do lado a lado com o rei, mas eu não consigo gerar vida para o meu filho. Eu não consigo
a cura para ele. Mas ele ouviu falar de Jesus. Quando não tiver solução para você, quando você vê que não tem possibilidade com as pessoas que estão ao teu redor, ainda tem Jesus que você ouviu falar, que ele está pronto para gerar milagre na tua casa. Missionário, mas ele precisa ir lá. Não. Somente com uma palavra o milagre será gerado lá na tua casa. E se você crer, será salvo você e a sua casa. Vamos continuar no texto 51. E descendo ele logo, saíram ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu servo, o teu filho vive. Ei, alguém vai trazer uma notícia, e a notícia não é a mesma que ele trouxe para Jesus. Porque a palavra de Jesus foi: o teu filho vive. E qual é a notícia que os servos estão trazendo? Qual foi a notícia que ele deu para o Pai Jesus? O meu filho está a morrer. E qual é a notícia que Jesus dá para ele? Vai, porque o teu filho vive. E antes dele chegar lá, escuta isso aqui que eu vou falar rasgado. Antes dele chegar em casa, o milagre aconteceu. Missionário, o que é que quer dizer com isso? Antes de você chegar em casa, talvez o teu telefone toque, talvez venha alguém ao teu encontro, porque Jesus, ele tem pressa de fazer o sobrenatural acontecer para aqueles que creem na sua palavra, igreja. Ezequiel 37. Ezequiel profetiza. E Ezequiel profetiza nesse texto até o verso 14, durante 3 vezes. Ele primeiro profetiza para ossos, depois ele profetiza para um corpo, depois ele profetiza para que venha um fôlego, para que dê vida para aquele povo. E ele profetiza para aquele povo sair do sepulcro. Mas deixa eu te dizer, na primeira profecia, Ezequiel não tinha parado de profetizar, e houve um reboliço naquele vale. Cada osso estava se colocando no seu devido lugar. Que é isso, missionário? Que eu quero te dizer, o culto ainda não acabou, e Deus já está colocando as coisas no seu devido lugar. Deus já está agindo na tua casa, Deus já está agindo nos teus familiares, Deus já está operando. Você chegar, e quando você chegar, a notícia vai estar quentinha. Aí você vai dizer: que hora foi isso? Aí você vai lembrar: o culto em Canapi começou de 6. A hora que eu cheguei foi essa, e o Senhor operou o sobrenatural lá na tua casa. Verso 52. Perguntou-lhe, pois, a que hora se acharam melhor? E disse-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. E ele lembrou-se: rapaz, foi na hora que Jesus liberou uma palavra. Imediatamente, o Espírito Santo visitou lá no seu lar. Deixa eu te dizer uma coisa, igreja. Quando a palavra é direcionada pelo céu, Deus, ele tem compromisso com a sua palavra. E se ele te prometeu que vai fazer algo em tua vida, ele vai fazer. Se ele te prometeu que vai curar, se ele te prometeu que vai libertar, se ele te prometeu que vai sarar, se ele te prometeu que vai exaltar você no tempo certo, se ele te prometeu que vai te honrar, se ele tem promessa para você, creia nas promessas do Rei da Glória, creia na promessa do grandão da Galileia, porque o grandão da Galileia, ele não mente. Se for possível, ele volta para a Galileia, se for possível, ele volta para a Caná da Galileia, somente para gerar mais um milagre em tua vida. Se for possível, ele visita a tua casa, se for possível, ele invade cidade, se for possível, ele passa em caminhos extremos, se for possível, ele entra em Samaria. Mas uma coisa eu te digo, ele tem água viva para você, ele tem uma palavra de cura para tua alma, ele tem palavra de cura para
entendeu, pois, o Pai, que era aquela hora, a mesma em que Jesus lhe disse. Que hora, igreja? A mesma. Eu imagino esse homem olhando no relógio e o cara falando com ele. Que hora foi a Vai faz 7 horas. 7h01. Não, foi às 7. Não, mas tem certeza? Às 7 mesmo, às 7 horas. Rapaz, foi a hora que o mestre liberou a palavra. Não passou nem 1 segundo, nem 2 segundos, nem 3 segundos, nem 1 minuto. Porque quando ele libera a palavra instantaneamente, se o diabo estiver rodeando, o que estiver atrapalhando vai ter que bater de retirada. Principado potestade vai ter que entender que a palavra do Senhor tem poder. Não existe depressão, não existe medo, não existe trauma, não existe ansiedade, não existe morte, não existe vida que pode nos separar do amor que está em Cristo. E se Cristo liberar uma palavra para você, Ele vai cumprir na hora exata. Oh, aleluia! Olha comigo aqui. E o teu filho vive, e creu ele, e toda a sua casa. É o que, igreja? Creu ele e toda a sua casa. Então, seja, através da vida de um que creu, ele levou a fé também para toda a sua casa. Tinha um povo incrédulo lá, mas ele está dizendo: seja você a semente de fé, porque através da tua vida, aqueles que estão na tua casa vão passar a crer no Senhor Jesus. Aí o apóstolo Paulo fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, para o carcereiro, quando ele diz: como eu faço para aceitar essa salvação, esse Jesus? Crê somente, tu e tua casa será salvo. Mas que a igreja se coloque. Meu irmão, eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei se você está desesperado igual esse nome. Um pai desesperado pelo filho que está a morrer. Um pai que procura a melhora para o seu filho. Imagino eu que ele procurou medicina, procurou o rei para uma solução, mas ele não encontrou. Imagina comigo que isso aqui é a imaginação do pregador. Esse homem passando na rua, como Glória deu um testemunho, ou hoje, passando na rua chorando, triste, carismático, e de repente passar uma pessoa e dizer: Jesus está entrando mais uma vez em Caná da Galileia. E ele olhar e dizer: é aquele Jesus que no casamento ele fez a água se transformar em vinho. É isso aí mesmo. Rapaz, eu vou lá, porque eu já procurei em tudo e não consegui encontrar solução. Mas eu vou lá, porque eu tenho certeza que Jesus tem uma palavra de vida para você. Feche teus olhos. Senhor Deus, sou grato a Ti por esse momento, Pai. Eu não sei como cada um chegou aqui nessa noite. Se estão abatidos, se estão com o coração conturbado, se estão com medo dentro de si, se estão ansiosos, se estão desesperados, Pai. Mas o Senhor nessa noite me trouxe com uma palavra, Senhor. E essa palavra liberada é: crê somente. Crê somente que o milagre irá acontecer. Eu não sei o que você pediu para Deus, mas eu quero dizer para você: creia somente. Creia somente, porque Ele irá fazer. Deus, sou grato a Ti, Senhor. Que o Senhor possa operar em cada um desses corações, em cada uma dessas almas
tão preciosa para ti. Talvez tenha pessoas aqui que estejam igual o centurião, ou que estejam igual ao seu filho, ou que estejam igual ao seu servo, trazendo boas notícias, Pai. Ah, Senhor, mas eu quero te pedir, Senhor, o Senhor trabalhou em todo o cenário. Talvez tenha pessoa aqui que esteja igual a casa do centurião, precisando crer na palavra do Senhor. Senhor, eu te peço, restaura cada uma dessas famílias, Pai. Assim como o Senhor restaurou, meu Deus, a casa desse nobre, Senhor, eu te peço, restaura a casa de cada uma dessas mulheres. Restaura a casa de cada um desses varões. Restaura, Senhor, a casa de cada um desses jovens, dessas crianças. Pai, aqui, meu Deus, sobre a sua palavra, Senhor, Pai, eu libero, Pai, sobre o seu nome, Pai, uma palavra de cura, Senhor, para aqueles que estão enfermos em casa, Senhor, para aqueles, ó Deus, que estão paralisados, para aqueles que estão surdos, para aqueles que estão cegos, para aqueles que estão aprisionados pelas trevas, que nessa noite, meu Deus, seja curado, seja transformado sobre essa palavra, Senhor. Pai, te pedimos, ó Deus, e te agradecemos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Da igreja pode dizer amém? Amém. Meus irmãos, ainda vamos continuar. Abra sua Bíblia aí no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11.